Estamos em celebração ainda ao mês da família e como fomos os últimos na escala a sermos assim colocados, tivemos tempo suficiente para estudar, para nos alimentarmos da palavra do Senhor. E o tema, eu já vou entregar aqui aos irmãos, é muito simples, mas fica subentendido que é Deus que faz todas as coisas. O tema é casa protegida. Amém, irmãos? Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus e eterno Pai que estás nos céus, eu quero te louvar e te agradecer, porque o mundo, Senhor, mesmo como está pelo avesso, está aí, Senhor, indo por um caminho muito, mas muito perigoso, mas um povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome, que busca a Tua face, que treme e teme da Tua palavra, Senhor, que pede, Senhor, que o Teu Filho Jesus seja enviado, ó Deus, para nos resgatar do presente século mau, Senhor. Ó Deus, porque esta era a esperança proclamada e esperada por Paulo, por Pedro e por todos aqueles que tinham o selo do Espírito Santo, meu Pai. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e que nessa noite, Senhor, eu peço cada vez mais que não haja aqui espaço para nada que seja humano no tocante à eloquência ou sabedoria humana, mas que tenhamos, Senhor, a expectativa de termos, Senhor, o Teu Espírito Santo como condutor, como dirigente deste culto, meu Pai. Porque somos humanos, sim, pecamos, sim, falhamos, sim, erramos na área da gramática, com certeza, mas nós não podemos falhar na sã doutrina, meu Pai. Ó Deus, abençoai cada pessoa que aqui está, estas famílias abençoadas, maravilhosas, aqueles que não puderam estar, aqueles que estão nas congregações desta igreja, aliás, porque a igreja existe uma só em todo o mundo, a igreja do Cristo ressuscitado, daquele que foi e que voltará para levar seu povo, aleluia. Meu Deus, abençoai aqueles que estão sem poder vir ao templo físico, mas que são igualmente como nós, templo, habitação do Teu Santo Espírito. E eu sinto a Tua presença aqui, meu Pai, neste santuário, simples, sem ostentação, ó Deus, do louvor, a leitura da Tua palavra e agora a pregação. Eu peço que a nossa mente, meu Pai, que nada venha, ó Deus, causar embaraço, venha nos atrapalhar, em nome de Jesus Cristo, porque o inimigo tem investido, meu Pai, o inimigo tem investido todo o seu patrimônio contra a família. Porém, Senhor, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Abençoai, Senhor, abençoai toda a igreja de Cristo que se reúne, seja dia, tarde ou noite, em outras partes do mundo, no Brasil aqui, Senhor, com os nossos fusos horários também, mas abençoai o Teu povo em toda a terra. Esta é a oração que nós te fazemos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em dois textos, mas o texto principal é Lucas capítulo 6, versículos 46 até o versículo 49. Depois vamos para o outro texto no Antigo Testamento. Esperar que todos encontrem. Todos encontraram, irmãos? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor em Lucas 6, versículos 46 em diante. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e a abriu bem fundo
e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Agora, passemos para o livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de algum modo, cair dela. Deus abençoe a sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Oramos. Agora vamos ficar na dispensação do Espírito Santo e nos alimentando dessa palavra que é tão maravilhosa. Casa protegida. Mês de maio, todas as igrejas, a cristandade, celebramos o mês da família. E família é um patrimônio que o Senhor tem nos concedido. E eu me pus, irmãos, a título de introdução, quero dizer, pensar e pesquisar um pouco mais sobre proteção. Aqui temos proteção física, estamos protegidos a questão do sol de dia e também da chuva, que pode cair a qualquer hora. É uma proteção, não é verdade? Mas eu fiquei tão curioso e sabendo da responsabilidade, porque realmente, irmãos, falar de família não é brincadeira. Aliás, nunca foi brincadeira, nenhum tema na palavra do Senhor. Mas nós sabemos, queridos, que a família, a casa, o povo tem sofrido um ataque fora do comum, principalmente nesses últimos tempos. E eu fiz uma pesquisa rápida. 30% é o que aumentou em termos percentuais de providência de cuidado quanto à segurança. Segurança no geral. Agora, cifras. Os irmãos têm ideia quanto Brasil se investe, ou pelo menos dizem que é o montante que é investido em segurança, seja patrimonial, seja um plano de saúde, que é uma segurança. Hoje em dia, até os pets também têm plano de saúde, aqueles que podem pagar, né? Tem também, tem plano de saúde, tem segurança. Eu não vou aqui ficar dizer, diga, irmão, não, 100 bilhões. Ou seja, segurança não é um assunto bobo, não é uma coisa que deva ser colocada assim a terceiro, ou quarto ou quinto plano, mas é uma prioridade. Por isso que toda nação que se preze tem boas forças armadas, militarizadas, bem equipadas para proteger o quê? As nossas fronteiras e também evitar problemas internos ou externos, invasões externas. E eu disse, meu Deus, o que nós encontramos na Bíblia, irmãos? E eu, nessa pesquisa que eu fiz, como eu falei, tendo todo o tempo, a Bíblia é realmente um manual de fé e prática. Naquele primeiro texto que nós lemos, fala sobre a questão de erguermos um parapeito.
E eu me lembro da primeira vez quando eu vi um pastor metodista pregando sobre a família e falando, fazendo menção daquele texto. O que é um parapeito? É uma proteção para que se evite que alguém caia ou haja algo pior. Não é verdade? É uma proteção. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela tem um sentido literal, imediato, e tem um sentido espiritual também. Me lembro como hoje, quando o pastor metodista pregou naquele texto de Deuteronômio e depois, rapidamente, numa breve introdução, ele disse: irmãos, a nossa família está caindo. E nós precisamos construir um parapeito. Mas não é um parapeito de cimento, de tijolo, é um parapeito espiritual. É trazermos a presença de Cristo Jesus, irmãos. E eu vou procurar rapidamente aqueles que nos conhecem, tanto pela internet como aqui, aquele que eu estava com muita saudade dos irmãos, mas estava fazendo a obra em outros lugares. Mas, irmãos, nós precisamos cada vez mais combater o bom combate com a palavra de Deus. A família é atacada dioturnamente. Eu estava vendo também, eu creio que os irmãos aqui, que são pessoas que têm conhecimento, e o bom de se pregar numa igreja onde as pessoas estudam, não apenas passam a palavra de Deus assim, folheando rapidamente, mas que entendem a palavra de Deus, mas que há N projetos somente para destruir a família. E quando eu falo família, não é família católica, nem é protestante, nem é evangélica, é a família, como nós a conhecemos. Que coisa terrível! E Jesus, irmãos, ele tinha uma coisa, sempre ele tirava de algo visível e físico uma rica lição espiritual. Então o tema, pensei, casa protegida. E o que fica subentendido? Casa protegida por Deus. Casa tem a conotação de habitação física. Mas quando nós sabemos e falamos Jesus é descendente da casa de Davi, ou seja, Jesus descende da família de Davi. Então, na Bíblia tem essas questões. Tem a casa física. Quando Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é casa física, mas era a sua família, o seu sangue. Meus queridos irmãos, e nós estamos entrando numa situação, num dilema muito grande. Eu estou apenas na introdução, me permitam. Temos muito tempo, mas também não vou me prolongar. Mas também não irei me apressar. Nós temos que salvar os nossos filhos, as futuras gerações, de tanta obra maligna que está aí sendo jogado sobre os nossos lares. Eu conversava há alguns dias com um colega e falei uma coisa, que nunca uma geração teve tanta informação nas suas mãos, informação, mas nenhuma geração teve tão pouco conhecimento de fato da palavra e de tudo que é virtuoso como a atual geração. E quando eu falo geração, irmãos, não é a idade, é a geração que está na terra nesse exato momento. Muitas pessoas confundem informação, excesso de informação, com conhecimento. É como você decorar toda a Bíblia. Tem gente que pode decorar de Gênesis a Apocalipse. Você cita o versículo, tem pessoas que fazem de coração, mas tem pessoas que decoram por decorar. Mas a essência, o conhecimento, a pessoa não tem. Aí na hora da tempestade que Jesus anunciou, decorar a Bíblia não vai adiantar, meu irmão, mas vivenciá-la, viver o que ensina a palavra de Deus. Nós precisamos despertar, irmãos. E aqui nesse texto, já estou saindo da introdução, porque eu quero dizer que nossa casa só está ou só estará segura em Cristo Jesus. Já vai longe, temos aqui educadores. E louvado seja Deus pelas boas escolas e educandários cristãos. Mas quantos entram numa vida universitária como cristãos e saem como ateus?
Quantos o pai e a mãe de boa mente confia num colégio, muitas vezes caríssimo. Aí quando vê, o mau costume, o mau hábito, aquilo que foi ensinado de bom é retirado daquela mente, daquele coração. Porque nós vivemos, irmãos, não adianta tentar tapar o sol com a peneira em sociedade. Por mais que você proteja em casa seu filho, sua filha, mas eles vivem em sociedade. Isto serve para nós também. Com o que estamos ocupando a nossa mente? O que ocupa o nosso coração? O que é que realmente que abre ou que fecha? O que é que sim, sim, não, não? Deve ser a palavra de Deus, irmãos. Porque tem muitas pessoas que estão relativizando, até no nosso meio, a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos nesse desencontro espiritual muito grande. Tem pessoas que já não sabem mais o que seguir, devido a esse caos que está acontecendo. Ora, quando pessoas que são ditas autoridades teológicas e espirituais começam a desfazer ou a tentar desfazer da palavra de Deus, e tem pessoas que acreditam. Só vou dar um exemplo, irmãos. Aconteceu ontem. Não preciso nem citar o nome. É um cidadão do meio religioso, foi eleito deputado, mas se você ouvir um discurso dele, é totalmente anticristão, é contra a palavra de Deus. Totalmente contra a palavra de Deus, mas tem um título lá, está lá. Isso me dói, irmãos. Sabe por quê? São essas pessoas que muitas vezes vão estar ensinando os nossos jovens. Vão estar desfazendo o ensinamento que os nossos pastores, como o pastor Jonatas Catão, como tantos outros nos ensinaram a palavra de Deus. E hoje está muito em voga desmoronar, tirar, desfazer mito. Mas eu quero dizer, a palavra de Deus não é mitológica, a palavra de Deus é a verdade, é o caminho que nos conduz, irmãos, à redenção por meio de Cristo Jesus. E é por isso que o inimigo ele luta tanto. Ele não se preocupa se a pessoa tiver 5, 6, 10, 12 diplomas, tiver muito, não. Ele se preocupa se você tem conhecimento e obediência para com a palavra do Senhor. E Jesus, assim como ele explicou aquele texto, né? Um outro texto já, quando chegaram diante do templo e disseram, olha, Senhor, essas edificações, e o Senhor disse, o quê? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Olha como Jesus era o pregador por excelência, irmãos. Porque ele pegava um exemplo, você ia com um peixe para ele falava de uma verdade espiritual. Da mesma forma, nós sabemos que casas que são sedimentadas, que são construídas de maneira irresponsável, acontece muito isso no Brasil, quando vem uma chuva, o que é que acontece, irmãos? Desmoronamento e perdas de vida, infelizmente. Agora, o pior que pode acontecer, irmãos, não é a morte física, mas a morte espiritual. Então, Jesus, irmãos, ele quer deixar bem claro, e eu quero dedicar a toda a família, a sua família, meu querido, a você que nos ouve pelas redes sociais, a você que está assentado, mas que está com seu coração pronto para ouvir a palavra de Deus, proteja a sua casa, faça a sua parte. Como, meu querido? Primeiro, toda casa precisa de uma base. Versículo 48, Jesus deixou bem claro, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, ou seja, o alicerce, irmãos, tem que ser fundo. Lembram que eu falei alguns minutos atrás, que essa geração ela tem muita, assim, informação, tanta informação que está causando um estresse. A pessoa pensa que conhece, mas não conhece, é muita informação na mente, não sei quantos bytes de informação, de repente dá uma pane, dá um branco. Isso já está sendo tratado até pela Organização Mundial de Saúde. Porque o negócio é ter muita informação. Você tem que saber de futebol, tem que saber de política, tem que saber de ciência, tem que saber de física quântica, tem que saber de tudo para mostrar serviço. Mas profundidade, irmãos. Você olha para aquela extensão de água. Mas será que há profundidade? Às vezes é um palmo.
A geração atual, irmãos, tem uma extensão muito grande de informação. Se você perguntar, é muita informação, mas profundidade, aí é que está. Quando não há profundidade na palavra, a queda é inevitável, meus amados, infelizmente. Então, vejam só, e como eu estou aqui falando de coisas que acontecem, dei dados aqui que acontecem, que a preocupação é segurança, do montante que se gasta em segurança. Mas nós, como cristãos, como vamos salvaguardar, preservar, edificar nossa casa? Primeiro, palavra de Deus. Ah, mas está antiquado. Ah, mas a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que se via no passado serve hoje. No contexto do século XXI, serve hoje, meus irmãos. Mas tem pessoas que estão aí relativizando, e o meu receio, sabe qual é, meus queridos? Eu sou muito sincero, e às vezes eu penso que sou sincero até demais, porque eu sei que algumas pessoas podem não entender aquilo que estamos falando. Mas, por exemplo, existem tantas traduções modernas de Bíblia, que tem um projeto, tinha nos Estados Unidos, já vindo para o Brasil, para colocar Deus como gênero neutro, no sentido de que, é claro, Deus é Espírito, mas vocês estão entendendo o que eu quero falar. As nossas futuras carteiras de identificação, isso já é um fato, não vai ter lugar para colocar agora nem masculino nem feminino, você coloca aquilo que você sente, aquilo que você acha que é. Então, é por aí, irmãos. Estão tirando textos inteiros da palavra de Deus. Então devemos ter até hoje cuidado, porque como Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Tenha cuidado, consulte seu pastor. Quando você for comprar uma Bíblia nova, consulte seu pastor. Se ele é um pastor piedoso, ele vai lhe levar para uma boa tradução e não para umas dessas coisas aí, que fica chamando Deus de palavras pejorativas, que fica trazendo o divino para o nível do pecador, de homens como nós, irmãos. Não pode ser assim dessa forma, ou seja, com total irreverência. Aí diz assim, é para se tornar mais acessível. Quer mais acessibilidade? Leia. É por isso que eu falei, as gerações liam. E falando de dados, quanto um brasileiro lê por ano? Não estou falando nem de Bíblia. Não chega a 1,5 livro, irmãos. E aqueles que chegam a 1,5 livro são aplaudidos. Aí você vai para alguns países, sabe quanto uma pessoa que não é um literato, não é um filósofo, uma pessoa do povo comum lê 16, 17, 25 livros por ano. Procura se aprofundar. E nós, irmãos, que muitas vezes, eu quando vejo, isso é do meu conhecimento, do conhecimento do nosso pastor Leonardo, por que essas igrejas, estilos seitas, e são seitas mesmo, estão lotadas, porque as pessoas não filtram, não fazem como os bereanos, como vocês fazem, que eu tenho certeza. Não é porque o pastor Cláudio está pregando que eu vou, não, tenho que ir pelo que diz a palavra. Não é verdade, meus irmãos? Você tem que ir pelo que diz a palavra. Então, Jesus está dizendo para nós, ele falou naquele tempo e fala hoje, tem que ter alicerce, a sua família, a sua casa. Meus irmãos, não há mais culto doméstico, não há mais culto familiar, com raríssimas exceções. E como é que nós queremos que nossos filhos, que nossos netos, que nossos, até outras pessoas que não são da nossa família de sangue, mas que são parte do povo de Deus, cresçam, se nós não estamos dando exemplo? E eu fico muito triste, aqui tem oficiais, tem pessoas de Deus. Eu digo, irmãos, eu nunca pensei que viveria para ver pessoas com vergonha de testemunhar da palavra de Deus. Tem gente falando em física, tem gente falando em matemática, nada contra. Tem gente falando isso nas ciências, tal, e exaltando e colocando estas ciências até num patamar superior à palavra de Deus. Meus irmãos, se ser fundamentalista é crer na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, porque hoje tem mais teólogo, eu diria, tem mais teólogo, pelo que eu estou lendo, procurando desfazer o que está na Bíblia.
Aí quando você vai falar de um milagre que está na Bíblia, coisa da Bíblia. Não, mas não é bem assim. Não é bem assim o quê, meu querido? Ou você crê, ou você não crê. Nós temos que crer. Aí eu vou procurar, irmãos, sinceramente, eu vou deixar o meu alicerce da palavra de Deus, porque até hoje tem gente estudando para saber se foi um peixe ou se foi uma baleia que engoliu Jonas. Eu não quero saber, irmãos, se foi peixe ou se... Porque uma baleia não teria condições de engolir. Eu não sei, irmão. Eu sei de uma coisa, se está escrito, é a palavra de Deus. Diz que foi um grande peixe. Mas tem teólogo que, ao invés de estar estudando outras coisas mais proveitosas, fica divagando. Foi um tubarão, baleia, Deus fez... Irmão, pelo amor de Deus, vamos nos aprofundar naquilo que merece realmente. Ou seja, nas almas que estão aí sofrendo, nas pessoas que estão morrendo, as drogas estão aí quase que sendo liberadas completamente, irmãos. Como é que a igreja vai enfrentar isso? Como é que a igreja vai enfrentar isso com essa chuva de heresia que está vindo sobre nós, irmãos? Palavra de Deus. Edifique a sua casa. A base é a palavra de Deus, irmãos. E quando uma igreja deixa a palavra de Deus, ela se torna uma igreja apóstata. Oração. Como teremos aqui na quarta-feira, culto de oração e de doutrina da palavra, não deixe de orar, irmão. Não cesse de orar pela sua família. Às vezes você ora 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu faço esse apelo, irmãos, porque há poder na oração do justo, há poder na oração temente a Deus, aquele que sabe que não merece nada e que tudo que recebe é pelo mérito da cruz de Cristo Jesus. Mas não deixe de orar, porque o inimigo vai dizer muitas vezes, não ore, não adianta, deixe de orar, vá se distrair com outras coisas. Irmão, já tem tanta coisa para a gente se distrair. Não se distraia, ore, feche a porta do teu quarto. Quantas vezes você tem feito isso? Aqui temos pessoas casadas, solteiras, viúvas, mas independente da sua condição matrimonial, de estar casado ou não, fecha a porta do teu quarto, ora a teu pai em secreto e ele te recompensará. Ele ouvirá a tua oração, meu amado irmão, minha querida irmã. Não deixe de orar, porque a força, a vitalidade da sua vida espiritual não está na extensão, mas na profundidade. Tem pessoas que dizem assim, não, mas o meu Deus... se apropriam de Deus, mas na verdade nós é que pertencemos a Deus, irmãos. É triste para mim como pastor, não poucas vezes já ouvi muita gente dizendo assim, com a Bíblia aberta, não, mas o meu Deus não faz assim, já criou uma teologia particular, é a teologia, não é João da Bíblia não, viu? Já criou a teologia de Cláudio, a teologia de Ana, a teologia de João, a teologia de Pedro. Não é, irmãos, cada um hoje quer criar a sua própria teologia. Eu digo, aprofunde-se na palavra de Deus. Ore. E aqui, mais uma vez, sobre essa questão, 3 coisas que eu quero elencar no primeiro ponto. Para que a nossa base esteja, irmãos, inabalável. Palavra de Deus, oração e comunhão. Comunhão com o Pai e comunhão entre nós. Fazia algum tempo que eu não vim aqui. Primeira coisa que eu senti foi comunhão. Comunhão. Somente na forma como os irmãos me trataram quando me viram chegando aqui. Isto é comunhão, irmãos. Isto é comunhão. Então, nós devemos manter comunhão uns com os outros, e principalmente, com quem? Com o nosso Pai Celestial. O fardo está pesado, irmãos. As lutas estão grandes. A maré está batendo com um ímpeto muito grande contra a tua casa, mas creia. Creia na palavra do Senhor. Tem um texto que diz, crede no Senhor e nos seus profetas e estareis seguros. Hoje em dia a gente crê em tanta coisa, mas não queremos crer na palavra de Deus. Segundo, irmãos, o alicerce deve ter profundidade. Ainda no versículo 48. Eu falei um pouco já sobre isso.
Nunca, e aquilo eu quero já reiterar, irmãos, porque nunca é demais. Paulo, eu pego o exemplo de Paulo que dizia, não me é penoso repetir as mesmas coisas. Então, não é penoso para o pastor Cláudio repetir. Irmãos, nunca tivemos tanta superficialidade religiosa como hoje. Ao ponto de termos que importar dos Estados Unidos, da Europa, termos, estilos e tudo mais para agradar. E o meu medo é esse, o meu receio é esse, porque o culto é para Deus, o culto não é para o homem. Você não vem para um culto para se sentir melhor, não. Você vem para adorar a Deus. E quando você adora a Deus, o Espírito Santo é derramado sobre a tua vida, irmão. Mas tem pessoas que querem, eu vou como quem vai para um cinema para assistir um filme bonito. Você vem para a casa de Deus, do jeito que está. Talvez tenha pecado hoje, talvez tenha errado hoje com alguém, talvez esteja em falta, mas eu quero dizer, aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de libertação, aqui é o lugar onde Deus vai te abençoar. Mas muitos estão fazendo da casa de Deus um lugar de diversão, um centro de diversão. Aí é que está, o culto deixa de ser cristocêntrico, tira-se a cruz e se coloca o homem. O culto, e tem um teólogo aí que diz que o culto é para o homem. O culto não é para o homem, não. O culto é para Deus. No momento que o culto for para o homem, irmão, pode fechar as portas porque virou comércio. O culto é para Deus e somente para Ele. Não é para o pastor, não é para a denominação. Eu gosto muito de me lembrar das palavras do saudoso pastor Catão. Quantas vezes ele, quando ia servir a ceia, eu ouvi, eu participei, e ele, com aquela seriedade que lhe era peculiar, ele dizia na ceia, esta é a mesa do Senhor, não é da igreja congregacional, e ele deixava bem claro, estava ali sendo celebrado na igreja congregacional, mas o que ele queria dizer? Que aquele que enchia aquele templo, aquele pelo qual as pessoas tinham saído dos seus lares e estavam ali, era e é maior do que todas as coisas. Louvado seja Deus, irmãos. A nossa família está de pé, glórias a Deus. A nossa família está passando por lutas, louvado seja Deus, porque o justo poderá cair, mas Deus o levantará da sua angústia, das suas lutas, mas nada de teologia da prosperidade. Nada de termos que incrementar a igreja. Tem igreja, irmãos, que virou boate. Tem igreja que você tem até medo de entrar, que é toda pintada de preto, que você não vê mais a cruz de Cristo, nem pregação da palavra. É tudo para o homem. Essa vai cair, pode ter certeza. Do tempo que eu estou aqui, mais de 4 anos já, nem parece. Tempestades vieram contra essa igreja. Veio a pandemia, mas essa igreja simples, modesta, tem o que é suficiente. Deus nunca deixou faltar, nem vai deixar faltar, porque Deus está aqui, irmãos. Amém, irmão? Aleluia. Então, meus queridos, não tenhamos e não vivamos de superficialidade religiosa. Não importa, eu digo mais, não importa quem traga determinado ensino. Se não estiver na palavra, pode jogar fora. Pode ser quem for. Faça como os bereanos. Faça e veja o ensino da palavra de Deus. Porque superficialidade, irmãos, olha, eu poderia falar aqui e fazermos e virarmos até uma vigília. É tanta baboseira, é tanta coisa que estão inventando em nome de Deus para segurar multidões. Eu louvo a Deus, já falei isso para o nosso pastor, que eu louvo a Deus de estar como membro e servindo e ajudando, cooperando numa igreja bíblica. Porque igreja de moda passa, mas a igreja de Cristo vai ficar, irmãos. E se saírem alguns, Deus tornará a trazer, ou irá colocar as ovelhas, porque Jesus disse, as minhas ovelhas, vejam só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Agora, como é que você segue a Cristo? Pela palavra. Me permita, irmãos, rapidamente, estou indo já para o 3º ponto. Logo, isso foi meu batismo lá em Mamanguape, o batismo que eu digo pastoral. Por pouco tempo,
Aí vocês sabem, quando o pastor chega àquela festa, é aquele namoro, né? Pastor novo com a igreja, aquela coisa toda. Mas aí, de repente, aí, já no final do culto, já tínhamos terminado o culto, a irmã vem falar, pastor, Pai do Senhor, aquela coisa toda. Aí, pastor, quer dizer uma coisa, diga, olha, pastor pode pregar e tudo, mas eu só vou pelo que tiver no meu coração. Aí eu fiquei assim. Eu estou até amenizando a palavra que ela disse, que foi muito dura. Em outras palavras, ela queria dizer o seguinte, que não interessava o que eu tinha pregado, mas ela só iria fazer a vontade dela. Aí eu digo, eita Jesus, essa daí já está na minha lista aqui, no meu caderninho de ovelha que eu vou ter que orar, que vai dar trabalho. Ora, se a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, obedecei vossos pastores, e a pessoa chega para mim, aí chega, pronto, o irmão Eduardo está ali, diz, pastor, diz que é para obedecer pastor, mas eu não vou lhe obedecer não. Irmão, então para que serve a Bíblia, meu querido? Nós devemos obedecer, irmãos. Agora, quando os líderes, os falsos líderes, entram em conflito com a palavra de Deus, aí, meu irmão, eu sou o primeiro a dizer, vai para lá. Mas essa irmã, eu fiquei sem ação na hora. Eu disse, porque ela está, olha, pastor, seja bem-vindo e tal, mas eu só vou pelo meu coração. O pastor pode pregar aí 3 horas, você diga, misericórdia. Eu vou pregar 3 horas não, irmão, mas vou orar muito. Irmãos, quando você vê gente que é rebelde contra a palavra de Deus, é porque a sua casa está construída sobre a areia movediça. Pode ter certeza. Mas aqueles que constroem sua casa, que fazem um alicerce profundo, seguro, as obras que foram feitas aqui. Por isso que uma igreja procura bons trabalhadores em tudo que faz, para quê? Para depois não haver reclamação, não é verdade? Ah, mandou fazer isso, aquele reparo, já caiu, o reboco, já caiu isso, porque foi mal feito. E a nossa casa, irmãos? E a nossa casa, meus queridos? Alguns aqui têm, a maioria tem filhos e alguns têm netos. Cuide dos seus filhos e dos seus netos. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é correto, é correto. Vamos incutir, irmãos, bons costumes. Vamos incutir a palavra de Deus nessa geração que está aí tão perdida. Era só o que estava faltando. Na nova identidade não tem nem masculino, nem feminino. Você bota o que você quiser. Quer dizer, eu sou um robô. Eu me sinto um robô. Quer dizer, qual é o seu sexo agora? É robô? É? Pelo amor de Deus, irmãos. E é daí para pior. Mas tem gente que acha que é exagerado. Não, está exagerando. Vai esperando. Eu sou pastor desde 1987 e fui vendo a evolução. E meus queridos irmãos oficiais e meus queridos irmãos da igreja, membros, eu nunca vi tanto declínio, como eu estou vendo ultimamente, não. Pessoas que eu pensava assim, que eu comprava um livro e dizia, que coisa, mas hoje eu já não compro, nem aconselho você a comprar, porque estão apostatando da fé. Sabe por quê? Estava com a casa construída sobre a areia. Ah, mas aquele pastor conheceu 30 países. Quero lá saber disso, meu irmão. Satanás conhece o mundo todo. E isso não o torna capaz para a salvação, não. Ele é mais antigo do que o mundo, conhece teologia como ninguém, mas não é convertido, nem vai se converter. Nem tem salvação para ele. Então não adianta coisa alguma, meus queridos. Então, meus amados, não confundamos informação com conhecimento. Entre ter um monte de informação, prefira ter conhecimento. É melhor você meditar, fazer um plano de leitura, ler 2 salmos, um salmo, ler o Evangelho, ruminar, ir devagarinho, ir no seu ritmo, mas se alimentar da palavra de Deus, do que você conhecer decorado. E olha que eu conheço gente que conhece grego, hebraico, por aí, mas falta, sabe o quê? Por incrível que pareça, profundidade. Paulo disse o quê, irmãos? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e quem? Dos homens. Se não tivesse amor, olha aí, amor só tem, irmãos, quem é profundo. Não é verdade? O amor tem que ser profundo, irmãos. Aí Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos
e dos homens e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Tem gente que fica aí colocando conhecimento para fora, mas não tem profundidade. Então essa casa, esta família, não vai aguentar o baque não na hora que chegar. Terceiro e último, meus queridos. Tudo isso que eu tenho vos falado dessa noite, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, não há o que se enfeitar nessa mensagem, ela é muito clara. A palavra, Jesus deixou claro que é exigido de nós um esforço e perseverança. Perseverança sim, não é fácil você orar sozinho numa casa, não é fácil às vezes num ambiente cristão que você vive, que tem nome de cristão, mas que há uma dormência espiritual, não é fácil. Quantas pessoas dizem assim, vamos orar, não está escrito onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor? Ah, mas olha, hoje eu trabalhei tanto, hoje eu estou cansado. É claro, existem fatores e fatores, existe contingência, que até mesmo o pastor tem que faltar, e vai faltar naquele dia. Não estou me referindo a questões sérias, que a pessoa tem que faltar, mas eu me refiro àquela preguiça, que o inimigo é tão especialista. Pode ver, se você mulher de Deus ou homem de Deus, disser assim, eu vou ter, não algo mecânico, mas espiritual, uma comunhão com Deus. Vou me fechar no meu quarto para orar, para ler a palavra. Pode ter certeza, irmão, que o que vai acontecer de coisas para atrapalhar, pode ter certeza que é assim que vai acontecer. Não é somente por questão do advento, já tão comum na nossa vida, do celular, não. Antes do celular, era assim, quando tinha telefone fixo. Você dizia, vou orar, o telefone começava a tocar. Aí você dizia, vou orar, aí um gato pulava e quebrava não sei o quê, você pensava que era um ladrão que tinha dentro de casa. Quer dizer, essas coisas, experimente. Não, a irmã disse assim, experimente, quando você diz, eu vou me consagrar, pode ter certeza que o inimigo, o demônio, estremece. Isso agora não. Mas se a pessoa diz, eu vou para uma marcha, essas marchas que inventam por aí, eu vou para um evento gospel, pode ir à vontade, irmão, o inimigo está nem aí. Agora, quando você diz, eu vou orar, eu vou ler, eu vou estudar a palavra, e eu vou perguntar ao meu pastor, eu vou estudar com ele, eu vou aprender, o inimigo se preocupa. Sabe por quê? Como Jesus respondeu para o inimigo? Está escrito. Jesus podia dizer, olha, fica na tua que eu sou Jesus. Se Jesus fosse um tipo de teólogo que tem hoje em dia, está pensando que está falando com quem? Jesus dizia somente isso, está escrito. E é assim que nós devemos responder a essa geração. Mas por que não pode fazer isso? Porque não existe. E eu sei que alguém que esteja escutando, não sei, se não é convertido, eu não vou pedir perdão pelo que eu vou falar. Não existe 3 sexos, só existe masculino e feminino. Não existe essa história de transgênero, não, meu irmão. A gente tem que abrir a boca e falar a verdade. Porque eu estou tocando tanto nessa questão? Porque isto e estas questões são as que vão seduzir, que Deus tenha misericórdia, os nossos filhos e netos daqui para frente, irmãos. Por quê? É gente com PhD dizendo que isso é normal, é gente com pós-doutorado, é gente com mestrado, dizendo, não, tem que se aceitar, e é tanta coisa. Se você vê um seriado hoje, minha esposa estava prestando atenção, dizendo, Cláudio, a gente não pode, até um filme a gente tem que escolher assim, porque quase que todo filme está vendo com a tônica, com um negócio que para... Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Que o amor é lindo, mas o amor entre um homem e uma mulher. É assim que Deus abençoa, irmãos. Mas nós devemos ter cuidado, porque uma criança vê isso, mas é normal. É normal. Meus amados, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, meus queridos. Nós precisamos lutar e confiar em Deus para edificar e manter nossa casa de pé, meus queridos. Perseverando na oração, perseverando na palavra, crendo e obedecendo. O Salmo 127, esse eu fiz questão de tirar. O que é que nos diz, meus amados? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Glória a Deus. Muito cedo dá tempo para mais uma exortação.
não é nem ilustração. Há alguns dias eu recebi, e estou indo para a parte final do sermão, dessa exortação, irmãos. Porque eu confesso, eu me preocupo muito como pai, como pastor, cooperador da obra do Senhor. E eu recebi um vídeo. Eu fui ovelha do pastor Estevão Fernandes de Oliveira. Todos sabem que o meu novo nascimento, já falei aqui várias vezes, foi numa igreja batista, eu com 18 anos de idade, somente relembrando. E eu recebi um vídeo do meu ex-pastor, né? Porque hoje sou congregacional, somos colegas, ele no Ministério Batista e eu congregacional. Fui batizado por ele. Mas o que é que tem a ver? Bem, somente para identificar. E ele deu um testemunho, irmãos, que eu chorei. Ele disse o seguinte: na minha igreja tem um grupo de coreografia, e eu conheço. Foi colocado isso nos anos 90, mais ou menos, chamado Corpo e Luz. E um pai procurou o pastor Estevão. Eu digo isso primeiro porque ele não pediu silêncio, não pediu sigilo. Ele falou e está lá nas redes, então eu posso falar. E não estou aqui com desrespeito de forma alguma. Mas é um cristão, e é um irmão nosso, um pastor, uma liderança cristã na Paraíba, e é conhecido. E ele disse com muita tristeza de um pastor, e eu senti essa tristeza também. Eis que um pai o procurou, irmãos, porque amanhã pode estar procurando um presbítero, um diácono, ou você mesmo. Ele disse: pastor, eu quero falar com vocês. Diga, meu irmão. Ele disse: olha, minha filha não era cristã, está na sua igreja, entrou, ficou aqui, tal. Aí teve todo o processo, entrou no grupo Corpo e Luz. Mas uma coisa, eu fui falar com ela, pastor. Ela, vou usar o termo aqui, saiu do armário. E disse que se descobriu na igreja, no grupo Corpo e Luz. É triste, irmãos. Enquanto estava lá fora, era uma moça. Comportamento de moça. Vestes de moça. Mas quando vai para uma igreja, conhecida no Brasil todo e até fora, aí eu comecei a pensar o que teria levado essa moça na casa de Deus a se descobrir, a sair do armário. Aí eu cheguei assim, digo: eu já sei o que foi. Isso daí é dedução, porque esses grupos, geralmente, vocês sabem, jogadores, tem os vestiários, não tem os vestiários de jogador, de atleta e tudo, então desses grupos também tem os vestiários. Então, provavelmente, nada acontece por acaso, irmãos. Se o ambiente é sensual, vai chamar a sensualidade para si, com certeza. Mas ela disse ao pai, o pai disse que o que mais doeu foi isso. Dizer: eu fora da igreja, eu nunca despertei para isso, e ela foi sincera com o pai. Mas desde que eu entrei no grupo Corpo e Luz, eu me encontrei para o lesbianismo. Meus irmãos, misericórdia. Aquilo, eu que tinha sido batizado pelo pastor Estevão, com atenção, com respeito que eu tenho a ele, uma igreja que tem uma história, como uma igreja congregacional também, 3 igrejas históricas nessa Paraíba, congregacional, batista e presbiteriana, onde nós estamos chegando, irmãos. Agora, graças a Deus que eu creio que ele continua com o mesmo pensamento. Ele não é perfeito, não. Como eu não sou perfeito, como nosso pastor não é perfeito, mas tem um posicionamento doutrinário. E ele disse: o que é que eu pude fazer? O que é que eu pude responder? Mas eu creio que Deus o iluminou e deu a resposta, porque, irmãos, que coisa triste. Antes era o mundo que ficava lá fora, e quando as pessoas chegavam na igreja, eram purificadas, eram doutrinadas, eram batizadas, era só alegria, poder, tentação, provação, mas tinha comunhão dos santos para cuidar daquela pessoa. Mas a pessoa, foi a primeira vez, eu confesso, irmãos, em 36 anos de pastorado, que eu ouvi uma pessoa dizer que pecou quando entrou na igreja, mas fora não pecava daquele jeito. Eu digo: Jesus, tenha misericórdia. Olha aí, irmãos. Por isso que tem um ditado que diz: é melhor prevenir do que remediar, não é? Quem sou eu para julgar? A ou B? Eu tenho minha forma de ser pastor, tenho minha forma de pregar, tenho minha forma de dizer e de achar o que é correto ou não para determinada igreja, para a igreja. Mas eu espero que essa situação jamais venha acontecer aqui na nossa igreja. É, irmãos,
O que aconteceu lá pode acontecer em qualquer canto. E que Deus tenha misericórdia, meus queridos. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Houve brecha, houve pecado ali nesse caso que eu contei, não vou julgar. Não vou julgar, muito menos condenar, porque não temos autoridade para isso, mas para orar pelo nosso irmão pastor e pela sua igreja e dizer, Senhor, que este tipo de coisa jamais aconteça nessa igreja, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Amém, irmãos? A tua família só estará segura quando você abrir a palavra, abrir o coração para os seus e disser, meus filhos, meus netos, vamos cultuar a Deus, porque só há um caminho, uma verdade e uma vida, Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração antes de passar para o nosso irmão dirigente. E o meu pedido é, irmãos, pessoal, como homem, como filho de Deus. Paulo dizia, orai por nós, orem por nós, vamos orar uns pelos outros. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar e que nossa casa, irmãos, ela não tenha 5 quadras de extensão, mas que tenha muitos e muitos quilômetros de profundidade na palavra de Deus, de firmeza, de fidelidade. E que Deus abençoe a tua casa, meu irmão. Que Deus abençoe a tua família, teus netos, tem irmãos aqui que são avós, seus filhos e os filhos dos seus filhos que sejam abençoados. E vamos também colocar essa família, irmão, porque eu imagino a dor desse pai, que pensava, estava tão tranquilo com sua filha da igreja e recebe uma pancada dessa. Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, que a nossa casa esteja solidificada em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus eterno Pai que estás nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos, Senhor. Se devemos pedir perdão, Senhor, é somente a Ti, meu Pai. Tu sabes das lutas, dos empecilhos que o inimigo coloca na nossa vida, nos percalços. Ó Deus, e ninguém, como disse Paulo, quem está apto? Ou seja, quem é que tem excelência na pregação? Quem é que domina, Senhor, todo o conteúdo da Tua palavra, Senhor? Porque quem pensa que não é nada e precisa aprender muito ainda, Senhor. O que nós precisamos é de homens e mulheres, pastores, missionários, meu Pai. Uma coisa eu sei, meu Deus, essa ilustração de Jesus Cristo e aquela outra ilustração, Senhor, que nós devemos fazer um parapeito. A nossa proteção é Cristo Jesus, Senhor. Que não haja perdição na nossa casa, que não haja nada que cause tropeço, ou escândalo, ou queda, mas que a nossa casa, Senhor, a casa de cada irmão aqui, meu Pai, quando alguém for convidado para visitar, para entrar, possa sentir um ar diferente, pessoas diferentes, um amor diferente, Senhor. Uma amizade diferente, não é amizade interesseira, meu Pai, mas a amizade daqueles que têm Cristo Jesus, Senhor. Ó Deus, eu peço pela nossa igreja agora, meu Pai, por todos aqueles que estão aqui, pelos que não puderam vir, pelos meus irmãos oficiais aqui, porque, Senhor, nós somos um só em Cristo Jesus, meu Pai. Tu sabes das lutas, das dificuldades, independente, Senhor, de classe social, não interessa, meu Pai. Nada disso faz diferença. Quando vem a tempestade, derruba e derruba mesmo. Mas esta igreja, meu Pai, que nosso pastor e todos aqui, Senhor, envolvidos, e eu me incluo, tem procurado edificar, é sobre Jesus Cristo, meu Pai. Abençoai cada família, meu Pai. E nós pedimos, eu te peço, cada filho, cada neto, seja e bisneto, sim, bisneto, Senhor,
e toda a posteridade seja consagrada a Cristo Jesus, Senhor. O inimigo não arrebate e não arrebatará ninguém da nossa casa, meu Pai. Fica conosco, Senhor, e que a nossa casa seja edificada, construída sobre a rocha que é Cristo Jesus. É assim que nós te pedimos e a tua bênção sobre cada um e sobre todos aqui, sem distinção. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos, nosso irmão dará os avisos.